O presidente Bolsonaro editou hoje uma medida provisória que já está dando o que falar. Essa medida provisória modifica a lei que ele sancionou ontem e que é resultado da medida provisória 870, aquela que reestruturou a esplanada dos ministérios para atingir os objetivos que o presidente traçou. Mas o que está gerando alguma polêmica? Entre várias mudanças, como, por exemplo, alterações na Secretaria de Governo, no Conselho Nacional de Política Agrícola, na Agência Nacional de Extensão Rural, no COAF e na Casa Civil, há uma mudança específica que é em relação ao Ministério da Agricultura, porque o presidente Bolsonaro devolveu ao Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas, que havia sido tirada pelo Congresso Nacional. Naquela medida provisória, 870, o governo já tinha feito esse movimento, o Congresso Nacional tirou e repassou essa responsabilidade para o Ministério da Justiça e agora, na medida provisória, o presidente Bolsonaro faz novamente o movimento inverso. Nós estamos aqui com o deputado Darcísio Perondi, do MDB do Rio Grande do Sul, que é vice-líder do governo, para explicar para a gente um pouco sobre esse movimento que o governo faz. Eu começo perguntando, do ponto de vista político, menos do ponto de vista jurídico agora, mas do ponto de vista político, não é ruim a sinalização para a relação executivo-legislativo o presidente mudar algo que o Congresso acabou de reverter? Não, não. Isto mostra a sensibilidade do presidente Bolsonaro frente a esse tema delicado. Além tem a estrutura toda administrativa, que ele fez uma reestruturação administrativa em toda a esplanada. Teve coragem de fazê-la, né? E pegou também a agricultura, né? E agora ele está deixando para a agricultura, que é nas melhores mãos. E vai dar condições também para que o Ministério da Agricultura demarque as terras indígenas, né? É um debate muito polêmico. Precisa o governo tomar uma linha. E esse governo, o governo Bolsonaro, tomará a linha, né? Vai respeitar a Constituição e haverá uma linha em relação à demarcação das terras indígenas. O presidente não acaba arriscando, uma vez que a matéria já foi rejeitada uma vez? Governar e administrar, pressão e contra-pressão, né? Avançar e recuar. Isso dizia o Kennedy lá na década de 1960. Assim é governar. Agora, do ponto de vista jurídico, há quem questione, porque tendo o Congresso feito uma rejeição de uma matéria, ela não poderia ser apresentada novamente na mesma legislatura. Como é que o senhor vê isso? Os constitucionalistas do Planalto estudaram com atenção, não é inconstitucional. Mas o mais importante é assim, haverá uma linha, porque lá na Constituição não é claro, mas está na Constituição de que todo pequeno agricultor, lá no meu estado tem muito disso, todo pequeno agricultor que já estava em terras supostamente indígenas até 88, lá figariam. E depois de 88, não. 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 E isso está confuso. Nenhum governo tomou posição firme, mesmo a Justiça. E esse governo agora vai tomar. O agricultor que está há 40, 50, 60 anos. E porque tem alguns indícios porque lá passaram índios, vai lá a FUNAI e pega a terra e entrega para os índios. Tem que ter bom senso. Okay. Então, o principal de tudo é essa sinalização. É um governo que tem atitude, mesmo que seja dura, polêmica, mas tomou. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Tem que liberá-lo, porque o senhor tem compromisso, né? Mas muito obrigado. Vamos aproveitar para também ouvir o outro lado com outro gaúcho. Dois gaúchos aqui, o líder, o vice-líder do governo e o vice-líder da oposição, o deputado Henrique Fontana, que é do PT também do Rio Grande do Sul. Bom, eu repercuti com o deputado Fontana dois aspectos, o político e o jurídico. Eu começo pelo político novamente, porque o presidente faz um movimento que vai contrário àquilo que o Congresso acabou de mudar na proposta inicial dele. Como é que o senhor vê isso? Eu até perguntei se não correria um risco de uma segunda derrota. A postura política do presidente Bolsonaro, ela se mostra com cada vez mais clareza
como uma postura inadequada nesse aspecto de como construir uma governabilidade. Não se trata aqui de que ele é um homem com ideias de extrema direita, eu sou uma pessoa que defendo ideias de esquerda. Quer dizer, existe uma forma de governar, de procurar agir, manter diálogo. Ele é o contrário, o que ele propõe é o governo do conflito, né? O governo que instiga a divisão no país. Então, mesmo diante de uma resposta clara, ontem no Senado também, ele teve uma resposta claríssima em relação àquele decreto absurdo, né, de ampliar o uso de armamento no país, o que só traria mais riscos para a segurança. Nesta questão da demarcação de terras indígenas, ele é refém de um viés ideológico dele. Então, ele vai sempre insistir com essas coisas. É muito ruim para o Brasil. Eu acredito que o Congresso e a Câmara vão manter a decisão anterior, inclusive penso, talvez vamos falar aqui a seguir, de que ele está desrespeitando a Constituição. Mas o mais grave mesmo é isto, é o gosto pelo conflito, né? É o gosto por uma afirmação ideológica pura de quem não resolve os problemas do país e que insiste com essa lógica conflitiva. Então veja que isto que foi uma das coisas que inclusive saiu do relatório num acordo que permitiu votar, uma próxima vez, quando eu estiver numa mesa de negociações, eu vou dizer, olha, não é possível fazer nenhum acordo de procedimento com o governo Bolsonaro, porque ele não tem a cultura de respeitar palavra, né? Então isso é grave na democracia, muito grave, além de outras coisas que a gente está vivendo. E do ponto de vista jurídico, a edição da SMP, ela também é questionável, como colocam algumas pessoas, que o tema tendo sido rejeitado, ele não poderia ser representado nessa mesma legislatura? Disto não há a mínima dúvida. Nós seguramente entraremos e buscaremos, né, os caminhos judiciais para retirar a validade desta medida provisória. Porque é um tema que acabou de ser votado pelo Congresso, senão a democracia seria de brincadeira. Quer dizer, o presidente seria um imperador, ele poderia fazer o que quer, na hora que quer, e um pouco o desejo de Bolsonaro é esse, ele é uma pessoa autoritária. A formação dele é esta, ele é uma pessoa autoritária, então não há nenhuma dúvida, acabou de ser votado no Congresso, isso foi rejeitado, 2 dias depois ele emite uma medida provisória. Então nós vamos procurar a justiça, alegando exatamente este critério e procurando anular a publicação desta medida provisória, anular os efeitos da medida provisória. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Henrique Fontana, vice-líder da oposição. Então, só lembrando, medida provisória editada hoje, ela faz várias mudanças na estrutura da esplanada dos ministérios, alguns ajustes necessários, inclusive, porque quando o Congresso resolveu tirar o COAF do Ministério da Justiça e devolver o Ministério da Economia, alguns ajustes precisam ser feitos para consolidar essa decisão, mas há mudanças na Secretaria de Governo, na Casa Civil, por exemplo, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, historicamente está subordinada à Casa Civil, essa subsecretaria passa a ser uma secretaria especial da Secretaria de Governo, tem várias mudanças, mas a mais polêmica, sem sombra de dúvida, é essa, e com certeza já dá o que falar aqui no Congresso, e ainda vai dar muito o que falar nos debates em torno dessa medida provisória. A qualquer momento a gente pode voltar com mais informações ao vivo para você aqui, direto da Câmara dos Deputados. Até mais.